A Vida em Foco de hoje traz no quadro de entrevista o tema Como compreender e lidar com conflitos interpessoais. Veja agora o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. Olá, que bom que você está conosco. Estamos começando agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, recebendo mais uma vez aqui a presença de Maria da Penha Pedrosa. Penha, de novo, seja muito bem-vinda. É um prazer renovado estar aqui. É porque ficamos com muitas dúvidas, na verdade, muita vontade de continuar a nossa conversa em torno de conflitos interpessoais e espiritismo. Claro, você está trazendo aqui toda a sua experiência, né, profissional, de mãe, né, de espírita, e nós vamos enfocar esse tema aprofundando mais alguns detalhes, né, se você nos permitir. É um prazer. Então falamos, né, numa oportunidade anterior, né, das raízes dos conflitos, tentamos qualificar, né, se o conflito é bom, se é ruim, como evitar, né, que instrumentos ou que virtudes utilizar para evitar que esses conflitos se transformem num grande drama, né, numa tragédia familiar, já que os conflitos são, parece, inevitáveis, né? Com certeza. Então a pergunta que eu tenho para você é se algumas pessoas acreditam que é falsidade a pessoa ser mansa, né, agir com mansuetude, né, que é essa né, virtude, segundo alguns espíritos nos dizem. Isso é uma falsidade? Quando a pessoa está tensa em algum momento e a gente sente que o conflito está na iminência de romper, agir com mansuetude é falsidade? Então, Márcio, essa é uma crença que algumas pessoas nutrem, que se elas não gostam das outras pessoas, elas não se sentem obrigadas a serem cordiais, a tratarem bem, porque simplesmente eu não gosto. Isso é um equívoco, porque, na verdade, o que faz com que nós tenhamos que ter essa postura é uma necessidade de convívio social. Então, se eu posso até não gostar de alguém, é lícito eu não gostar, eu vou gostar mais de umas pessoas e menos de outras. Mas isso não me dá licença para maltratar, para desqualificar, para, enfim, ter uma atitude de indiferença. Não, eu devo cumprimentar. Devo reconhecer as qualidades? Devo. Não preciso me tornar amiga íntima dessa pessoa, né? E a mansuetude, Jesus falou, né, que o reino de Deus, né, pertenceria aos mansos, né, na parábola das bem-aventuranças. A mansuetude, ela não é sinônimo de passividade. A pessoa mansa é aquela pessoa que se mantém no equilíbrio diante das dificuldades da vida. Não é covardia também? Também não é covardia, né? A pessoa mansa é aquela que consegue se manter a calma nos momentos de dificuldade. E aí, porque ela consegue manter a calma, primeiro é um ato de coragem, você esperar que o outro se acalme e entrar no momento certo para a resolução do conflito. Porque aquela crença do bateu, levou, rodar a baiana, não leva o desaforo para casa... Não tem o sangue de barata. Não tem o sangue de barata. São atitudes que, na verdade, mostram o quê? O meu pouco autocontrole, né? E se eu aparentemente resolvo o problema no tapa, principalmente se eu estou lidando com uma pessoa que é mais fraca do que eu, né? Que às vezes essa pessoa mais fraca, na verdade, é o mais forte, porque ele consegue segurar aquela situação de tensão. Por outro lado, eu posso pensar que eu resolvi o problema, mas esse problema vai voltar com muito mais força lá na frente, porque certamente quem apanhou, né, seja verbalmente, seja fisicamente, que a gente não deseja isso jamais, mas isso volta de alguma forma, né? Então, na verdade, o que a gente resolve rapidamente no grito, ele volta potencializado para nós lá na frente. Por isso, a mansidão é uma grande virtude e não é um sinal absolutamente de fraqueza. E nós devemos, sim, ser educados, cordiais, mesmo com as pessoas com quem a gente não nutre um sentimento fraternal ainda, né? Há pessoas que aparentemente são mansas, assim, mas elas levam para casa a mágoa, o ressentimento. Então, como é que elas podem fazer nesse momento? Nem o extremo, me parece que você disse, né? Nem o extremo da agressividade, do bateu, levou, levou, bateu, né?
e nem esse outro extremo, porque também parece que é um extremo, né? Guardar tudo e sair se corroendo de ressentimento e em casa estourar com os outros. Como é que faz ali na hora do foco de tensão? Então, essa é uma pergunta bastante intrigante até, né? Porque quando a gente fala na mansidão, nós estamos falando numa qualidade real, construída e legítima, né? A pessoa mansa, no aspecto evangélico, né? Nós podemos até pegar Jesus como parâmetro. Jesus era manso, né? Ele tinha a palavra certa no momento certo, mas nem por isso ele era omisso. Nós vimos Jesus se posicionar de uma forma bastante forte em vários momentos, né? Então, a pessoa mansa não é aquela que tem a aparência da mansidão e por dentro ela está se corroendo, né? Nós estamos falando aqui na pessoa que consegue fazer uma leitura do seu sentimento, controlar, e se às vezes até ela precisa dar um tempo, porque o conflito pode aumentar. Mas ela precisa ter uma postura verdadeira. E isso é uma aprendizagem que nós precisamos fazer, né? Discordar, divergir sem dissendir, né? Isso é muito importante. Então, o manso, ele não é o covarde, assim como o pacífico não é o passivo, né? Eu não sei se dei conta, mas é... Porque eventualmente pode parecer que basta ficar quieto e pronto. Não, às vezes a situação exige pontuar aquilo com... Aquilo parece que é uma virtude, assertividade, né? Com assertividade. Que é não recuar e nem agredir. No âmbito familiar, isso acontece muitas vezes, né? De você perceber que os ânimos estão alterados, você pode optar, né? De deixar a situação se acalmar. Mas quando se acalmam, você volta. Vamos conversar, vamos colocar os pingos nos is, e aí, né? Num outro patamar, num outro momento, para que as coisas se encaminhem melhor. Uma pergunta aqui, a gente pode responder depois do intervalo. Aliás, você pode responder. Temos conflitos, em particular com uma pessoa ou com mais pessoas. É possível transformar esse conflito numa afinidade? Será que é possível, Ben? Vamos ver. Tá bom, depois do intervalo, fique conosco, a gente já volta. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema: como compreender e lidar com conflitos interpessoais. Vamos conferir. Muito bem, estamos de volta. Conversando sobre conflitos interpessoais e, claro, como o Espiritismo pode contribuir no entendimento das causas e nas soluções, com Maria da Penha. Maria da Penha, deixamos uma pergunta antes do intervalo. Temos dificuldades com uma pessoa. É possível transformar essa dificuldade, ou seja, desenvolver até uma afinidade com aquela pessoa com a qual temos essa dificuldade? Perfeitamente, né? Até porque, Márcio, a reencarnação, ela tem esse objetivo, que a gente transforme desafetos em afetos, né? E não o contrário, né? E não o contrário, né? Não o contrário. Mas como que nós fazemos isso, né? Justamente seguindo algumas orientações do próprio Cristo, quando ele falou, orai e vigiai, né? Então, muitas vezes aquele nosso desafeto, né, que nós jogamos a culpa nele, muitas vezes nós temos que pensar o que é meu que eu estou projetando no outro, né? Então, isso é muito comum nas relações, que aquelas pessoas com quem nós temos muita dificuldade, pode ser justamente a pessoa que está apontando para a nossa dificuldade também. E que isso, como é que é isso? Porque assim, nós dizemos que a pessoa é difícil, mas para a pessoa quem é difícil somos nós. E muitas vezes a forma como nós nos relacionamos com essa pessoa difícil a torna mais difícil ainda. Porque como nós nos achamos as pessoas fáceis, o que nós fazemos? Nós apontamos com muita veemência e às vezes com muita rudeza
o erro do outro. Isso pode estar revelando uma característica nossa, então isso... Pode estar revelando uma característica nossa, pode, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho, né, no ambiente familiar, alguém que é tremendamente irritadiço, né? Uma pessoa, se eu falo para ela que ela é grosseira, você é isso, você é aquilo, o que eu estou fazendo? Não estou ajudando essa pessoa a se acalmar. Mas se eu falo para ela, eu estou percebendo que você... Claro que eu não estou dando aqui uma receita, mas se eu tenho a possibilidade de acalmar essa pessoa, vem aqui, vamos tomar um cafezinho, você deve ter tido um mau dia, né? Vamos ver, quer dizer, eu legitimo aquele sentimento dela. É o primeiro passo para ela baixar a guarda. Então, não desqualificar. Não desqualifico. E depois eu vou dizer para ela, vamos conversar, o que está acontecendo? Né? Olha, você falou aquilo para mim, seja o que for, né? Eu me senti magoada, né? Quer dizer, eu me senti. Eu não estou dizendo que ela... Não está julgando a pessoa, não está desqualificando o sentimento dela. Exatamente. Então, são, digamos, procedimentos, Abordagem, né? Abordagens que auxiliam. Né? Nós não queremos aqui dar a impressão de que as coisas aconteçam num passe de mágica, Márcio. Nada acontece em passe de mágica, né? A nossa evolução espiritual, é toda gradual. O fato é que do jeito que a humanidade vem se conduzindo, não está favorecendo a resolução de conflitos. Então, nós temos que aprender um outro jeito. E aí, novamente, aquela questão, como é que eu gosto de ser tratada? Quando eu estou nervosa. É só a gente se colocar no lugar do outro. Eu quero que me acusem, eu quero que me potencialize aquilo que eu já estou sentindo, ou eu quero que a pessoa me acalme, né? E reconheça as minhas qualidades também. Porque aí isso me fortifica, isso me faz querer ser uma pessoa melhor. E não o contrário, né? Então, você já deu dicas aí bem interessantes da sua né, experiência como mãe, como profissional. Não desqualifico, busco trazer para mim, né? Não julgando o outro, você agiu errado, porque você é grosseiro. Acho que isso dificulta muito, né, a conversação. E, Márcio, eu queria dizer também o seguinte, que isso foi uma aprendizagem fruto de acertos e erros, né? Porque o que eu observei? Que quando eu fazia assim, as minhas crianças não tinham uma resposta positiva. Então, foi por observar e por querer que o meu lar fosse um lar mais harmônico, né? E além do evangelho no lar que a gente faz, isso aí. né? Sim, além de tudo isso, você também tem que ver, porque não são só... não é a espiritualidade que vai dar conta da harmonia do teu lar, é você também. Então, observe-se, veja como é que você está fazendo, estude, leia. E o Espiritismo também fornece muitos elementos para... E da sua experiência, então, como mãe, né? Hoje como mãe e amiga das suas filhas que já cresceram bastante, os resultados, né? Você falou aí de alguns procedimentos, né? Esse de qualificar, não julgar, e dessa experiência, né, que os espíritas costumam implantar nas suas casas, né, de ter, parece que reservado um dia ou um momento da semana fixo. É isso? Nessa hora tem conflito ou não? Não é hora para conflito, é hora para a gente buscar. Como é que você... E quais foram os resultados que você obteve com isso? Ô, Márcio, Você tem 1 minuto e meio para ajudar a gente nessa questão. Márcio, às vezes o espírita acha que tudo é um mar de rosas. Não, né? Alguns momentos a gente teve um momento de evangelho no lar que não foi ok, mas a gente sempre procurou seguir as orientações, né? O evangelho no lar, quando elas eram menores, eram com histórias, né? Eu usava muito aquele livro E para o Resto da Vida, né? Eram histórias que elas podiam entender e fazer elas próprias a interpretação, né? Não era o momento para criticar, não era o momento, era um momento de oração em família, né? E nós conseguimos fazer isso em todo o período até que elas saíram de casa. E eu sei que hoje a minha caçula tem o evangelho no lar regularmente. Nós continuamos, eu, né, particularmente continuo com o evangelho no lar, eu, né, já tenho o meu ninho vazio, meu marido não é espírita, mas a gente consegue perfeitamente
um entrosamento baseado nessa questão do respeito. Muito bem. É hora então de fazer uma leitura, uma oração em família. É hora da gente se abastecer de uma abastecer, outra fonte exato. de reflexões. E os resultados foram, você considera Olha, eu positivos? considero o resultado muito positivo. Está né? satisfeita como mãe? Absolutamente satisfeita. Opa, e eu estou satisfeito como entrevistador. É uma alegria ter você conosco. Nós chegamos Muito ao fim obrigada. da nossa conversa. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Permaneça conosco, o programa continua com seus atrativos.